o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM, o 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, a 95,3 de Madalena. Formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo em sua fanpage Democracia Participativa CE, aí no Facebook. Bom dia você no Face. Esse programa tem produção, apresentação e todo o conteúdo dele, Márcio Rodrigues. Abertura, técnica, intervenções comigo, Jonathan Neto. Uma equipe de comentaristas dividindo cada dia da semana com você, que são eles: Souza Júnior, Padre Hermano Alegre, Antônio Ibiapino, Rafael Tomiyama, Marcelo Uchoa e Fábio Sobral. Apoio cultural, AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, Uchoa Advogados Associados e Sintigrace. Está começando e eu convido a dar sequência a esse belo programa. Democracia no Ar com Márcio Rodrigues. Bom dia. Obrigado, Jonathan Neto. Amigos ouvintes, estamos começando Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sintigrace, Sinfarce, Sintaf e Uchoa Advogados Associados. Estamos em rede de comunicação popular via rádio e também no ar, ao vivo, na página do Facebook Democracia Participativa CE. Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente, ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação. Entra no ar agora... Democracia no Ar. Na edição de hoje vamos receber Elisângela Landim, mestranda de Ciência Política da Universidade de Lisboa. Ela é procuradora do município de Caridade. Bem-vinda ao programa, Elisângela. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui com você. Também estará conosco em breve, está quase chegando, Marina Valente, que é jornalista especializada em jornalismo sindical. Nós veio ao programa Democracia no Ar para falar a respeito de um tema muito importante, que é o precariado, ou seja, o posicionamento precário na vida profissional de determinadas categorias profissionais que enxergam a saída pelo neoliberalismo, ao invés de compreenderem que pertencem à classe do andar de baixo, né, Elisângela? Bom dia. É sim, Márcio. Pode falar. Pode falar, por favor. Obrigada. O precariado é uma camada social que a gente ainda não tem, as pessoas ainda não têm o conhecimento de que pertence a ele, mas pertence. E a gente vai tentar descobrir isso hoje, né, falando um pouco mais a respeito e também comentando as notícias de ontem, né? Mais um dia de caldo para o direito trabalhista dos brasileiros, principalmente aqueles que tinham alguma esperança, né, de ter algum reconhecimento por parte desse governo golpista do MT, da lista do Odebrecht, aquele amigo do JBS, do Joesley da Friboi, né, que diz que precisa continuar com isso, viu? Amigo ouvinte, estamos aqui no Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Você pode participar e estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sua sugestão, sua opinião, enfim, a sua participação. Anote ali o telefone no qual você pode enviar uma mensagem por WhatsApp. O telefone é o 982063106. Eu vou repetir. 85 é o código de área, 982063106. Participe aqui, a democracia é para todos e todas. Vamos logo, já falando aqui
a respeito da mudança que o presidente Michel Temer instituiu para todos os trabalhadores do setor supermercadista, que é um setor que eu me conheço por jornalista e comecei a cobrir esse tipo de coisa em 1995, quando eu fui para uma feira da Abras, lá em Porto Alegre, a convite da Associação Paranaense de Supermercadistas, onde eu vivia. E desde aquele tempo, o setor supermercadista vinha crescendo a olhos vistos e, assim, com um crescimento exponencial. Todos os outros setores tiveram crises ao longo desses anos. Eu estou falando de 1995 até 2017, são 22 anos que eu estou contando aqui, que eu acompanho de perto esse mercado. Pois bem, ontem o presidente Michel Temer instituiu que o supermercado é um setor essencial para a vida do brasileiro. Algo explica isso, Elisângela? As coisas que o Michel Temer faz e fala, não tem explicação, né? Não tem como a gente nem analisar. Parece até brincadeira de criança. Ele simplesmente rasgou a carta trabalhista, né? Agora as pessoas não vão ter mais... Estendeu a hora de trabalho e não tem direito ao descanso remunerado. Veja, vamos tentar entender aqui essa questão, né? O que determina que determinado setor é essencial na visão jurídica da coisa, para a gente poder compreender? Algo essencial é quando você necessita. Eu não sei vocês, eu vivi até hoje sem supermercado no final de semana. Nós somos o quê? Os resistentes, né? Heróis da resistência. Provavelmente. Heróis da resistência, porque eu vivi 40 anos sem supermercado no final de semana. É impressionante. Realmente é um negócio que você é uma pessoa completamente diferente do restante da humanidade. Né? Juridicamente falando, não tem nenhuma essencialidade nisso. Eu não posso passar a sexta-feira e fazer as compras da minha semana, eu não posso passar no sábado, que já funciona isso no sábado. Agora, acho que isso é nitidamente para rasgar mesmo os direitos trabalhistas, como ele vem fazendo já há pouco tempo. Bastou um ano e meio para destruir tanto a Constituição como a legislação em si. Tá? É uma destruição do Estado. Verdadeira destruição do Estado. E assim, é impressionante porque não há resistência, né? A gente não vê nenhum tipo de resistência em relação a esse tipo de desmando que o governo promove. A gente se sente mesmo sem forças, né? A gente se sente vilipendiado dos nossos direitos sem poder, sem fazer nada. A gente não tem força para isso. As pessoas não conseguem se organizar para lutar contra isso. Veja, a gente vai trazer com mais detalhes aqui para vocês, né? O presidente assinou um decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. Com o novo status, o setor passa a ter segurança jurídica para contratar seus funcionários e negociar com prefeituras e sindicatos a abertura dos estabelecimentos aos domingos e feriados em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a mudança na norma atende a uma solicitação feita no ano passado pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, e é um pleito antigo do setor varejista. Para o ministro, a alteração da legislação melhora o ambiente de negócios, dá mais competitividade ao segmento e permite o crescimento das empresas e, consequentemente, a geração de emprego. Vai ter mais emprego, então? É isso, né? Eu não consigo vislumbrar isso. Pelo contrário. Realmente é muito complicado de você ligar uma coisa com a outra, né? Se você permite que o cara pague a mesma coisa que ele está pagando durante a semana para o trabalhador, por que ele vai contratar mais? Não tem, pois pelo contrário, não tem o mínimo sentido. Ele não vai contratar mais.
ele vai utilizar o mesmo trabalhador, que vai ganhar menos, porque vai trabalhar mais, né? Ele trabalha menos, ele trabalha mais para ganhar, e para ganhar menos, e ele não vai... Até mesmo porque ele não vai ganhar mais fim de semana. Pois é, ele perde descanso. Porque existe uma figura jurídica, talvez ela tenha sido anulada nessa reforma, eu não conheço a reforma com tanta profundidade, mas o que diz, né, exatamente isso? Um descanso semanal remunerado. DSR. Está lá, né, no nosso lerite do mês. Estava, né? Mas tendo em vista eu tenho que trabalhar os trabalhadores do varejo mercantil, ele vai ter que trabalhar no final de semana, então acho que não vai ter mais essa figura, né? Trabalhista, não tem mais essa figura. Para que o trabalhador quer descanso, né? Tá com essa crise danada, para que descanso, não é verdade? Você precisa ser irônico, né? Para poder entender esse governo, ou melhor, para poder falar. É muito complicado, né? Muito complicado. E é isso que significa essa grande crise, né, que a gente está vivendo. A crise acho que passa a ser legal, né? Nesse caso, eu acho que essa crise não chega a ser econômica, não. Ela tem um fim mesmo, ela tem um objetivo. É destruir mesmo o Estado, a figura do Estado. Por isso tem tantas privatizações, eles defendem tantas privatizações, os direitos trabalhistas estão sendo vilipendiados. É a destruição total do Estado. A gente tem também aqui, vamos ler mais algumas notícias, eu acho que essa daqui é bastante relevante, né? Nós temos aqui, procuradores acusam o MST de impor ideologia política em Instituto Federal, que é um absurdo, né? Mais um caso de perseguição contra o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra no Brasil, né? O juízo da primeira vara federal de Chapecó, em Santa Catarina, decidiu acolher um pedido do Ministério Público Federal de quebrar o sigilo de mensagem e suspender da função pública 3 dirigentes do campus avançado Abelardo Luz do Instituto Federal Catarinense, o IFC. SC, né? IFC. A ideia é desorganizar e desmobilizar, né, o povo. Entre os atingidos estão a reitora Sônia Regina de Souza, Ricardo Scopel Velho e Maicon Fontaine. O MST local afirmou que o processo é uma perseguição política dos procuradores. De acordo com um despacho do MPF, o MPF apura, abre aspas, diversas irregularidades no campus envolvendo a participação de integrantes do MST e a intensa imposição de ideologia política dentro do Instituto. Fecha aspas. Eu achei que o ambiente do estudo superior era um ambiente no qual a gente poderia discutir política a partir do momento que foi vencida aquele período da ditadura militar em 1985. Inclusive o termo universidade é isso, né? É você poder discutir o universo, né? Você poder discutir tudo dentro da universidade. Os procuradores... Para você ver como é estranho, né? Tudo isso. Muito estranho. Mas a ideia em relação ao MST, sabe? É a criminalização do movimento. A criminalização do movimento e principalmente do MST, porque o MST ele é muito organizado. É a ideia de desmobilizar mesmo o povo. Porque você acabando com o MST, você desmobiliza muita gente, uma população inteira. Uhum. Muito grande. Muito grande. O MST é muito grande e muito organizado. E ainda bem, né? Porque uma das poucas áreas de resistência, né? Diante desse cenário. Esses movimentos, o MST, o MTST, os membros desses movimentos, eles são muito, muito politizados. Então, eles sabem do que estão falando e isso amedronta. Amedronta, inclusive, esses fascistas que estão no Estado brasileiro. Principalmente eles, né? Principalmente. O absurdo é o seguinte, que os procuradores sustentam que há relatos, abre aspas, de que integrantes do MST participam até mesmo da elaboração de documentos pedagógicos, sendo que os docentes sofrem todo tipo de assédio para assinarem tais documentos, bem como perseguição ideológica quanto aos conteúdos ministrados em sala de aula, fecha aspas.
Em nota, lideranças do MST local informaram que a ação de busca e apreensão foi concluída pela Polícia Federal por volta de 19h30 de quarta-feira, ontem. O grupo também classificou a investigação como uma perseguição política e criminalização dos movimentos sociais, digna de apoiadores da Escola Sem Partido. Olha aí, ó, o pessoal assim, né? Tá vendo como é para desmobilizar? É para quebrar mesmo o conhecimento que eles estão passando. E outra coisa, vamos aqui, Márcio, vamos aqui falar também dos procuradores. Os procuradores, quem são essas figuras? Quem são essas pessoas? A que classe eles pertencem? A que classe social os procuradores pertencem? Eles pertencem a... Aristóteles dizia que só existem duas classes. A classe pobre... Marina Valente, registrando a chegada de Marina Valente, por favor, se acomode, venha para a mesa, vamos discutir sobre o precariado. Olá, como é que vão vocês todos, os ouvintes, Márcio. Obrigado pela presença, Marina, obrigado por aceitar o convite. Elisângela, por favor. Sim, como eu estava falando, existem a classe pobre e a classe rica. Voltando no início, Aristóteles dizia que existem apenas duas classes, a classe pobre e a classe rica. Pensando como Aristóteles, a quem pertence essa classe de procuradores? A que classe eles pertencem? Eles com certeza não são ricos. Até mesmo porque eles não seriam procuradores, se eles fossem ricos. Pronto, não seria. Né? A que classe eles pertencem? Então eles acham que são ricos. Exatamente. E compram a ideia do rico. Então, tudo que vai atingir o rico, ele tenta desmobilizar, destruir, criminalizar. Não é interessante isso? Tem um finalzinho aqui da matéria que diz o seguinte, né? É porque eles não descobriram ainda que são pobres, né? Também. Infelizmente. E aí a gente tem um universo a ser discutido, né? Mas só para finalizar esse texto aqui, que diz que os procuradores acusam o MST de impor ideologia política, diz o seguinte: a reação foi a seguinte, abre aspas, é mais um absurdo e clara perseguição política. O campus Abelardo Luz é uma conquista do MST e de outros movimentos campesinos da região de Abelardo Luz, que é uma região bastante cheia de pequenos minifúndios lá em Santa Catarina. A perseguição é a ameaça feita aos companheiros, é mais um caso de perseguição e criminalização de movimentos sociais. É mais um caso de escola sem partido que não teve aprovação, mas está cada dia mais vigente nas escolas públicas como um todo. Também no Instituto Federal, no caso o catarinense, lá em Santa Catarina. É triste, né? Você vê que é uma ideologia defendida por um intelectual de primeira grandeza, como Alexandre Frota, né, Marina Valente? O que você me diz de Alexandre Frota como intelectual, propondo uma escola sem partido? O Alexandre Frota é um dos muitos que dão microfone para aqui. Por ele ter o poder do microfone, ele acha que pode dizer qualquer coisa. É também, talvez, um precariado a mais solto no mundo. Né? Se a gente pensar que as relações de trabalho dele ao longo dos anos, enquanto artista, porque existem muitos artistas precariados, muitos músicos precariados, cada vez mais se degradaram, cada vez mais fizeram com que ele fizesse qualquer coisa para sobreviver, né? Enfim, a gente pode analisar o quanto talvez a cabecinha dele esteja mexida para ele estar dizendo o que está dizendo. Os absurdos que ele diz, né? Pois é. Estamos recebendo aqui hoje a Marina Valente e a Elisângela Landim para falar um pouco mais sobre precariado e para abordar, né, também a questão do precariado num ambiente profissional que é por excelência precariado, né? Que é o ambiente dos advogados. A gente vê advogado aí para cima e para baixo, carregando um cartãozinho, tá escrito o nome da empresa e associados, né? Esse fato do associado, você ser colocado como um associado, te garante a qualidade de ser do andar de cima, Marina Valente? Não, na verdade, o que a gente vê muito são escritórios onde você tem um advogado realmente
que já criou um nome, um renome, né? E que vai lucrar bastante por ter esse escritório, por trazer o nome, não é? E uma série de associados, muitos deles jovens, ou ainda galgando espaço dentro do direito, e que vão trabalhar para um valor menor, né? Dentro da relação, dentro da hierarquia desses grupos de associados. Mas, normalmente, né, mesmo o advogado que está solitário nas relações dele de trabalho, ele tem uma relação já precariada pela ausência de um piso. No Brasil, a gente só tem 18 sindicatos de advogados, a maior parte deles com mandatos vencidos. Aí você tem uma coisa que é característica de algumas categorias de ensino superior, que é a relação de um conselho forte, mas o conselho ele não tem papel de sindicato, né? Só que as pessoas confundem, a categoria confunde, então a pessoa prefere se associar à ordem dos advogados, mas não busca saber do sindicato, ou fortalecer seu sindicato. Aqui, por exemplo, no Ceará, o sindicato está com mandato vencido. Você acha que isso é um erro? É um erro muito grande, porque eles não têm piso. A partir do momento que eles não têm piso, eles vivem... Aliás, é um erro, inclusive, que gera um problema social grande. Porque, como eles não têm piso, eles vivem muitas vezes atrás da causa, né? Porque eles vão ganhar grandes porcentagens, sei lá, 10 mil do resultado de um processo que é aberto. Só que eles vão receber isso depois que acabar o processo, porque, inclusive, como muita parte da população é pobre, não tem como pagar nem o salário mínimo para um advogado, então ele não tem o salário dele mensal. Então, ele vai ganhar o resultado da causa dele depois de 5 anos, 10 anos, às vezes, como a engrenagem às vezes é lenta, às vezes depois de, sei lá, 20 anos. Na verdade, viu, Marina, nós advogados, nós temos um piso, mas ele é tão ínfimo que é como você disse, a gente praticamente não tem piso salarial. Porque o sindicato está desatuado. A gente eu não lembro de atuação do sindicato aqui no Ceará. Está com mandato vencido. Se vocês lembram, por favor. Você tem uma atuação de quanto tempo na advocacia, Elisane? Só para a gente poder ter uma noção. Eu advogo desde 2008. 2008, agora nós estamos em 2017. Vai fazer 10 anos. Nós temos 10 anos aí que você nunca ouviu falar no tal do sindicato dos advogados. Não conheço, não, acho que ninguém conhece essa atuação, não existiu. Isso é um clássico caso de precariado, né? Para a gente poder compreender ele de maneira cabal. E é um caso de precariado que vai resultar num problema para a sociedade como um todo, porque, ele vai viver dessa forma, então ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que pegar várias causas, vários processos, porque, enfim, até que entra um dinheiro, enfim. Final de tem semana, à noite, tem horário, não tem horário, à noite, final de semana, feriado. E tem profissionais que trabalham para esse advogado que está pegando essas causas para fazer o que na relação do Ministério do Trabalho os advogados chamam de laçadores, né? Mas tem até um outro termo para outras áreas do direito, que é fazer a captação desses processos. E no final das contas, o advogado tende a querer judicializar as coisas, porque ele precisa da causa. E aí cria um problema social, porque muitas vezes a gente tem uma quantidade enorme de processos que não chega a lugar nenhum. Exatamente, que podiam ter sido negociados na primeira instância, podia ter chegado a um acordo. A justiça brasileira não é apinhada de processos que entopem a máquina e fazem ela não funcionar, não é à toa. É porque da própria relação trabalhista dos advogados desse país é necessário judicializar as coisas. É por isso que é comum você encontrar processos de 25 anos, 30 anos, é muito comum isso. Isso para o conceito de justiça atrapalha em que medida? Mas que justiça, né? Que justiça, porque eu ingresso com uma ação pensando em receber aula e passo 30 anos esperando. Vou deixar, às vezes entro, já tenho a ideia de que vou deixar para os meus netos. O que foi que eu recebi de justiça? Isso não é justiça. O que o conceito de justiça tem para a gente fazer o que o conceito de justiça tem para a gente poder fazer uma ligação entre ele e essa questão do precariado?
o que é justo? Justo é eu receber o que é meu de direito, né? Se eu trabalho com o Poder Judiciário dessa forma e eu não recebo o que é meu de direito, isso é injusto. Eu acho que aos meus olhos e aos olhos de qualquer pessoa. Quanto ao precariado, acho que seria até interessante a gente falar o que é o precariado, né? O que é o precariado? O precariado é uma nova classe social, é uma classe média de proletários. São os proletários que não se sentem proletário. Não se enxergam como classe trabalhadora. Pronto, não se enxerga como classe trabalhadora, mas é proletário. É o proletário precarizado. Né? E é trabalhador. E não tem os direitos do trabalhador. Não ter os direitos respeitados do trabalhador, isso é muito comum. Por isso que é comum acontecer com advogados, até com jornalistas, com todos esses médicos, enfermeiros. Né? Enfermeiros. A maioria dos terceirizados, eles são médicos, enfermeiros. Enfim, são essas classes técnicas, né? Esses profissionais técnicos. E quando a gente fala a respeito disso, a gente está falando de boa parcela da população, né? Principalmente de boa parcela da população que tem ali um investimento um pouquinho melhor do que a parcela. Veja, a gente já recebeu aqui no programa algumas vezes o coordenador do DIESE, o Reginaldo Aguiar, e ele disse que no Ceará a gente tem uma das piores médias de renda em função de ter uma grande parcela da população que recebe até 2 salários mínimos, no máximo. Então, a gente está falando de uma parcela da população que tenta, né, estar acima dessa grande base de trabalhadores que são muito mal remunerados. Porque receber até 2 salários mínimos é uma condição quase subhumana de viver, né? E a gente está falando de pessoas que ganham até R$ 1.500, R$ 1.800 por mês. Como no caso do advogado, né? Pode falar. Receber até 2 salários mínimos para um advogado, para um enfermeiro, por que isso seria muito pouco e não para um trabalhador? Ele estudou mais, ele estudou para ele ganhar um pouco mais, aliás, ele estudou para ganhar um pouco mais e ele não consegue ingressar, ele não consegue ter os direitos que o trabalhador tem, sendo trabalhador, e não está no andar de cima. E ainda tem que custear o seu próprio trabalho. Pois é, custear. Uma das coisas... Às vezes ele paga para trabalhar, né? Exatamente, porque ele tem que puxar o livro, ele tem que custear o terno, a toga. Ele gastou muito, ele gastou muito para receber algo em troca e não consegue. Exatamente. Eu vou fazer uma breve interrupção e vou convocar ele, o homem da voz de ouro, da Atitude Popular. Voltamos logo depois do intervalo com mais Rita Valente e Elisângela Landim falando sobre precariado na advocacia. Democracia no ar. Bem, você está ouvindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Nós temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinface, Puxou Advogados Associados e Sindigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM vai reprisar este programa. E estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora, 10 horas e 33 minutos, já voltamos com a segunda parte do programa de hoje com Márcio Rodrigues. Gostaríamos de agradecer aqui a presença de Marina Valente, Elisângela Landim, nesse programa de hoje. Agora são 10 horas e 34 minutos. E agradecer também as manifestações aqui pelo Facebook, os comentários de Edna Maria Teixeira nos elogiando em função do tema do programa. A Beth Silva perguntando, cadê a justiça, né? A Beth também falando sobre são tempos difíceis, muita violência, a mídia fazendo a cabeça do povo e o desemprego, né? E elogiando a temática. Temos também aqui um comentário do Souza Júnior, perguntando qual a diferença entre procurador
e promotor. É uma diferença... É só o termo, né? O procurador é utilizado mais para municipal, ele é só um termo mesmo. O promotor, ele é mais utilizado, esse termo promotor, ele é mais utilizado para o Ministério Público. O que diferencia é que a atuação do Ministério Público vai no sentido de defender os interesses do Estado. Deveria, né? Ele deveria, não só do Estado, ele deveria estar para os hipossuficientes e aí se engloba não as pessoas que têm pouco recurso financeiro, mas toda a população de uma forma geral. O entendimento, né, cultural do que é a justiça. Isso também. Ele é um fiscal da lei, né? Enquanto o promotor significa... O promotor, ele é fiscal da lei. O procurador, ele sim, ele está lá para defender o município, no caso do procurador municipal, o Estado, no caso do estadual, né? E o da União. Legal. Marina, a gente tem alguns dados aqui, você gostaria de nos ajudar a transmiti-los para que os nossos telespectadores e ouvintes possam nos entender melhor a respeito do precariado? Ô, Márcio, só eu peço licença, só um instante, Marina. A Beth Silva falou, cadê a justiça? Eu estou procurando até hoje, Beth. Eu estou trabalhando desde 2008 com esse Poder Judiciário, estou procurando até hoje. Não consegui vislumbrar ainda. Obrigada, Marina. Acho que todos nós estamos nessa procura. Nessa busca. Na verdade, são dados que a gente buscou, né, no Guia de Estudante, que chamam muita atenção para a quantidade de advogados que vem se formando no país, né? Como alguns outros cursos que foram incentivados a partir desse boom do acesso à universidade, que foi uma coisa considerada positiva, né, vindo dos governos do Lula e Dilma, mas que, como a gente já tinha discutido em outros programas, a grande questão é que houve uma política de primeiro emprego para o operário, para uma camada da população, e houve uma dificuldade de incentivar a política de primeiro emprego para outras categorias, né? Dentre elas o pessoal do direito, que ainda enfrenta uma prova da ordem que reprova em grandes escalas. É extremamente excludente, né? Exatamente. Que ficam todos bacharéis, né? E é um outro problema que gera mais precariado, né? E que, no final das contas, vão voltar para o mercado para disputar a agulha do palheiro, né? Então, a gente pegou esses dados que chamam muita atenção, são gritantes, né? Que no Brasil a gente tem 1.240 faculdades de direito. Só aqui no Ceará são 23 que oferecem o curso. E tem isso também, são cursos que não precisam, como da medicina, de um laboratório. Então, essas faculdades particulares, muitas vezes, oferecem cursos muito tecnicistas, né? O que complica a situação do precariado, né? Na visão de mundo. E abrem cursos como direito, jornalismo, publicidade, administração, né? Em grande escala, né? Sem perceber a demanda da necessidade do mercado local. Pois é, Marina, esse dado que você está colocando, nós temos muitas faculdades, nós temos advogados que, aliás, bacharéis em direito que não conseguem passar na prova da ordem. A gente devia também chamar atenção para a qualidade dessas faculdades. Eu chego ao final né, porque uma faculdade, ela não é só uma classe e um professor de qualquer qualidade, de qualquer forma, não é assim, né? Eu estou formando um profissional. É por isso que a gente forma pessoas que conseguem ler uma lei, mas não conseguem sequer aplicar para fazer uma prova, por exemplo. Complicado, né? Não, e facilita, né? O pensamento tecnicista facilita essa lógica de extremos, que é onde o precariado transita, né? Ele tende a ser ou de extrema esquerda ou de extrema direita, sem um pensamento muito humanizado. E a questão da dificuldade de ter essa visão humana da relação do direito faz com que, às vezes, quando o cara, mesmo passando nos exames, então, às vezes se transforma em um juiz, né? Ou tem um poder maior nas mãos,
tome decisões que são completamente esdrúxulas, que não veem a falta de igualdade que tem entre aquele que está acusando, está se defendendo, né? Na relação de que às vezes é o mais pobre, um que teve menos acesso a direito, menos acesso a possibilidades na vida, e outro que teve bem mais, né? Então, é uma justiça que muitas vezes faz julgamentos injustos, desiguais e elitistas, né? Tanto que aliás, a formação do próprio curso do direito, a gente reflete muito sobre isso, porque quem podia ser doutor no Brasil não era aquele que tinha doutorado, mas é aquele que tinha o acesso a essas faculdades que só iam filho da elite. E uma delas era a faculdade de Direito. Então a gente teve... Exatamente, a gente teve... Era chique você ter um filho de advogado. Então, você tem uma formação, muitas vezes, de professores mais antigos e tal, que tem uma visão de mundo completamente equivocada, que não está baseada numa questão igualitária, e que produzem novos estudantes e novos alunos com essa mesma lógica de acima do bem e do mal, mas ao mesmo tempo acima do bem e do mal, com uma visão de que o pobre, que o MST, que o movimento social, que não tendem a ser sempre o errado na questão. A gente está divulgando aqui, a Caixa Cultural está convidando todos que a partir de hoje está abrindo lá no Centro Cultural da Caixa Econômica, na Avenida Pessoa Anta, número 287, na Praia de Iracema. Vai acontecer a segunda-feira do Cordel Brasileiro. No dia 20, a gente vai ter um show com o Marcos Lucena e a Cacimba de Aluá, e a partir das 17h30, com entrada franca. E essa segunda-feira cultural do Cordel Brasileiro, ela vai de hoje até domingo, dia 20, né? De quinta a sábado, das 14 às 20 horas, e no domingo, das 12 às 19 horas. Não se esqueça que o show é às 17h30 e é tudo com entrada franca. Vale a pena você conferir a segunda-feira do Cordel Brasileiro lá na Caixa Cultural. Nós temos hoje, lá no Clube dos Empregados da Petrobras, na Avenida Dioguinho, 5.530, na Praia do Futuro, a posse da gestão 2017-2021 da FETANCE. Exatamente, a FETANCE toma posse oficialmente hoje, a partir das 19 horas, lá no Clube dos Empregados da Petrobras, na Avenida Dioguinho. Eu gostaria de agradecer aqui as várias participações e manifestações que a gente está recebendo aqui via Facebook. A Edna Teixeira dá parabéns à Rádio Atitude Popular, né? A Marina e a Elisângela, e ela disse que está gostando muito do senso de humor das convidadas e do conhecimento do tema. Temos mais participações aqui. Por enquanto é isso, né? A gente vai tocando o barco, e gostaríamos de colocar aqui mais uma pergunta para a Marina, né? A respeito do precariado. Marina, como é que funciona, né? De tudo aquilo que você já viu até hoje, você que tem estudado a respeito, eles estão comemorando o fim da CLT, é isso? Assim, será que eles não compreendem que isso vai acabar estragando o próprio futuro deles e dos familiares não existe deles? essa visão. Porque você tem filhos, né? E os filhos pensam em fazer concurso. Aliás, né, mais uma péssima notícia, a Caixa acabou de anunciar que não fará mais concursos públicos. O não fazer concurso é uma coisa que incomoda o precariado, porque eles até sonham com a carreira pública para os seus filhos, né, digamos assim. Mas não, eles estão criando filhos para ser precariados. Tem até uma música muito que diz, né, que são pequenas pessoas nas suas pequenas caixas, cada uma de uma cor, vivendo, trabalhando para viver
botar seus filhos na universidade para ser todos iguais, fazer exatamente as mesmas coisas e viver nas suas pequenas caixas, cada uma de uma cor, né? Que é até a música que foi recentemente utilizada por uma série de TV, a UNIS, né? Mas é da Malvina... Eu esqueci o nome da cantora, mas enfim. Aí, o que a gente percebe é que o precariado cria seus filhos para ser patrão que nem eles. Eles não acham que o filho deles vai ser um operário da construção civil. Eles têm o plano de que eu sou advogado, meu filho vai ser, mais do que advogado, meu filho vai ser juiz. Né? Então, eu invisto na educação dele, porque para mim, o canto da educação, da formação, do ensino superior é algo que é a única solução para que você seja alguém na vida. Então, eu vou aplicar isso na educação dos meus e tal. E aí, quando a gente vê a CLT, a CLT traz direitos que o precariado não desconhece, o precariado não tem. O precariado não tem hora do almoço, o precariado não tem final de semana, o precariado faz teletrabalho, o precariado não tem direito a contar o transporte dele para chegar nos lugares como jornada de trabalho. Então, tudo que está caindo na CLT já não existia para o precariado, já não existe. Né? Então, ele acha um absurdo na cabeça dele o trabalhador seletista ter esses direitos e ele não tem, porque ele quer ser patrão. Então, como é que eu vou contratar um trabalhador para prestar serviço para mim que tem mais jeito do que eu? Quando deveria ser justamente o contrário, né? Porque eu estudei para chegar até ali. Então, a minha lógica não consegue entender isso. Então, não é incomum você ouvir precariados resmungando ou criticando as altas taxas trabalhistas, sem nem saber que as altas taxas trabalhistas, na verdade, são os próprios direitos de férias, 13º, que o trabalhador tem. Né? Mas ele acha um absurdo, porque... Teve. Né? Enfim, a gente ainda está acostumando com a morte, né? Mas... Infelizmente. Não, aos poucos, muito rápido, está terminando tudo, acabando. Mas é isso, essa sensação de que eu quero um dia ser patrão, então eu quero contratar pessoas para trabalhar, porque eu já não me aguento em pé, porque eu trabalho no final de semana, eu não tenho férias, não tenho vida. E como é que eu vou contratar uma pessoa que vai ter mais direito do que eu, que trabalhei tanto, né? Trabalhei tanto, botei entre aspas, né? Vivi tanto, sofri tanto, estudei tanto para chegar aqui, né? O aspas, na verdade, é porque eu estou reproduzindo uma fala, porque é o que eu escuto quando eu converso, né? Então, na cabeça deles não entra. Então, a gente vê isso muito na internet, nos comentários de Facebook, quando a gente vai defender a lei trabalhista. A lógica caminha muito por esse lado. Né? Se eu posso, por que o outro não tem que viver diferente? E aí vai para a lógica de achar que dirigente sindical é vagabundo, porque afinal de contas o cara tem tudo isso e ainda está reclamando, né? Fazendo greve. E a greve é o seguinte: se eu sou precariado, um dia de trabalho que eu paro, porque eu trabalho para todo dia é dinheiro, e tempo para mim é dinheiro numa relação talvez, suprema. Deixa eu só fazer uma pequena interrupção. Talvez o maior pecado, né, dessa atual conjuntura mundial seja justamente você transformar tempo em dinheiro. Tempo é tempo. Tempo é tempo. Tempo não é dinheiro, né? E dinheiro é outra coisa. Aliás, dinheiro faz muito mal. Mas é a mais-valia na sua, talvez, no seu na sua maior expressão. Né? É uma coisa que Zizek falou no documentário Marx Reloads. Ele diz assim, o trabalhador hoje não está lutando para não ser explorado, ele está trabalhando para ser pelo menos explorado normalmente. É isso que as pessoas estão... A gente está num momento que vem de ser a ideia para o precariado, inclusive essa coisa do teletrabalho, ele começou na justiça. Começou a ser aplicado a ideia de que você podia levar o processo desde que você entregasse o relatório e tal. Então, a ideia do tempo é vendida para o precariado o tempo todo, dizendo que isso é uma coisa boa, você vai ter tempo para ficar em casa, você vai ter tempo para ficar com a sua família. Se você busca na internet alguma questão sobre teletrabalho,
Você vai ver, inclusive, alguns procuradores fazendo declarações dizendo, não, mas é porque eu fico em casa com a minha esposa. Mas aí você vai ver a foto do cara, os processos, a foto é do cara no quarto dele, com os processos em cima da cama, apinhados em cima da cama do cara. Né? Então, assim, se vendeu essa ideia de que você teria mais tempo. É talvez o maior canto da sereia para o precariado, essa ideia do tempo. Aonde a mais-valia se aplica com cada vez mais força, porque, na verdade, como ele precisa juntar dinheiro para ter minimamente um salário, ele não para de trabalhar. Ele trabalha madrugada, ele trabalha no final de semana, ele trabalha horas e horas e horas seguidas, sem nem sentir, às vezes, que está trabalhando tanto, a não ser quando ele pifa lá no final do ano. Ou quando ele pifa e vai parar no hospital. Né? Pifa nesse sentido mesmo. Quando ele defende, acho que é uma verdadeira crise de identidade, né? O precariado, ele vive uma verdadeira crise de identidade, porque ele nem é trabalhador e não quer se ver como tal. Porque, na verdade, ele é trabalhador, mas ele não quer se ver como tal. Ele tem o geriza de ser encarado como um trabalhador. É impressionante. É o que o Guy Stanley, que escreveu muito sobre precariado, ele fala que o precariado, ele não sabe o que quer. Mas ele sabe o que ele não quer. Ele não quer ser trabalhador. Ele não quer ser proletário. Ele não quer ser proletário. Ele não sabe o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer. Ele não quer ser proletário. Mas quando, na verdade, ele é apenas um proletário. Sem direitos. O pior disso, é proletário sem direitos. E ele acaba se revoltando com o trabalhador que tinha, né, pelo menos, os direitos. Que tinha, né? A gente tem, de vez em quando, tem que ficar consertando as falas. É muito complicado, né? Tem aqui, a gente acabou de receber um informe aqui de um grupo novo que está chamando para o seguinte, né? Algo muito importante, né? CONTAG orienta para a retomada das mobilizações em todo o país. A diretoria e assessoria da CONTAG voltou a se reunir para elaborar propostas e definir estratégias para os próximos passos dos movimentos sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, o MSTTR, contra a reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Em reunião realizada na última sexta-feira, uma das orientações aprovadas pela CONTAG foi a retomada das mobilizações em todo o Brasil. Aproveitando isso, né, e falando a respeito do precariado, por que será que a sociedade brasileira não está reagindo a esse estado de coisas que a gente está vivenciando? Ou seja, a destruição completa daquilo que a Elisângela aqui estipula como Estado e que nós, do movimento social, identificamos como direitos à cidadania, direitos de trabalhadores, direitos de ter uma sociedade mais justa e fraterna. Tudo isso está sendo destruído e a gente não está tendo nenhum tipo de reação. Qual a razão, né? Já entrando na reta final do programa. Existem alguns estudos psicológicos que colocam a ideia de que quando a gente está em frente a algo que é assombroso, algo que mexe, algo como uma pré-guerra, né? Digamos assim, as pessoas perguntam por que os judeus não reagiram como deveriam reagir à chegada do nazismo, como é que as pessoas não evitam. A gente vê a desgraça acontecer, mas ela é assustadora. Né? Não, a gente não acredita que vai acontecer. Então, o que aconteceu com... Ou porque a sociedade alemã aceitou de maneira tão tácita, mesmo sendo judeu, né? Como você vê pessoas que eram seus vizinhos ou amigos dos seus amigos, muito próximas de você, e você via elas... E muitas vezes são técnicas, inclusive, de comunicação, como a Blitzkrieg, que se chama. Que você bombardeia as pessoas com um fluxo muito grande de informações o tempo todo, a ponto de deixar elas como se elas estivessem nauseadas, confusas, tontas. Elas não conseguem nem respirar sobre o que está acontecendo. Então, a gente está vivendo processos assim, processos que nos anestesiam, processos que nos deixam confusos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo o resultado da revolta dos precariados. Nós temos que entender que as manifestações que aconteceram,
tiveram forte característica das revoltas de precariado que vem acontecendo no mundo. E os precariados têm pautas e bandeiras que eles têm dificuldade de verbalizar, né, porque eles não sabem, eles não têm uma identificação de classe. O movimento sindical e social não conseguiu enxergar essas pessoas vindo, essas pessoas crescendo e ajudar-eles a verbalizar essas pautas. Então, eles foram para a rua com as suas bandeiras difusas, confusas, né? Por exemplo, estavam puxando placa de saúde ou defesa do SUS, mas, na verdade, eles usam um plano de saúde. Então, a questão deles era outra coisa, era a regulamentação dos planos de saúde. Então, essas pessoas foram para a rua, puxaram as suas bandeiras de defesa, ajudaram a desestabilizar o governo, e, ao mesmo tempo, o governo que veio numa ideia neoliberal que, de certa forma, combina com o precariado de direita, que é justamente o corte dos direitos, do desmonte dos direitos para livre concorrência. Então, essa parte da sociedade não vai se revoltar com a perda desses direitos. Porque, para ela, esses direitos nem existem. Ele já não utiliza, ele já não tem. Ele utiliza o plano de saúde, então ele não precisa, ele acha que não precisa da saúde pública, porque ele acha que não precisa da saúde pública. Porque plano de saúde, pelo que me consta, não cobre algumas doenças que são muito graves e muito caras. Esse quem cobra é o SUS. Quem cobra é o SUS. Aí ele acaba indo para o SUS. Para precariado, ele utiliza o SUS. E ele descobre porque quando que o ele SUS tem é melhor câncer, que o plano de saúde. Quando ele tem um câncer, algo muito grave, o plano de saúde não cobre. A gente não tem como cobrar da justiça que o plano de saúde cubra isso. Porque a justiça é altamente morosa. Eu vou morrer antes de receber. E ele vai utilizar o SUS. Então, ele realmente é muito confuso. Ele não sabe. Ele não sabe que precisa do Estado. Por que o Estado nasceu? Da onde nasceu o Estado? Por que ele surgiu? Ele surgiu para nos defender. Ele surgiu para proteger, para proteção. Então, proteção de tudo. Proteção de saúde, proteção de educação, proteção. A questão do Estado é isso, é proteção de direitos. Eu não vou ter direitos respeitados sem a presença desse Estado. É muito, muito complicado. E assim, a gente não tem como cobrar dessas pessoas, porque elas não se enxergam, né, como trabalhadoras. Elas não sabem que elas pertencem à classe de baixo, do andar de baixo. Né? Que é proletária. E elas não se enxergam como tal. Então, isso acaba complicando essa situação e deixando uma nuvem, né, sobre a luta. Que a gente entende que elas deveriam estar dentro da luta, mas elas não se identificam. Não se enxergam assim. Não se identificam. Né? Na verdade, isso joga a bola de novo para o proletário tradicional. Né? É a hora das organizações progressistas, as organizações sindicais, as organizações de base, perceberem o precariado e começarem a buscar ferramentas e formas de diálogo com eles para a gente conseguir ajudá-los a verbalizar suas bandeiras e fazer com que eles consigam chegar a um mínimo de satisfação social para parar de estabelecer a base da nossa sociedade e a gente conseguir chegar a algum lugar. Ainda tem outra questão, né? O próprio precariado desacredita ou tem uma grande descrença sobre o senso de justiça. Então, mesmo que ele se indigne com alguma coisa, que ele acha que está errado na estrutura social, é o que ela falou, dificilmente ele vai abrir um processo, porque ele vai ficar esperando resultar desse processo durante anos e anos e anos. Então, ele acumula uma série de insatisfações de coisas. E aí se diz, você vê muito comentário na internet assim, porque no Brasil é assim. Eu fui cobrado taxa devida. Porque o Brasil é assim. Né? Então, eles jogam uma raiva nacional no descrédito que eles têm na justiça. Né? E o nosso Supremo e as nossas turmas estão contribuindo muito. Não ajuda nem um pouco, né? Para mudar essa ideia. Desejo? Eu achei interessante uma coisa que o Geisler, ele dividiu o precariado em reacionários, em nostálgicos e em progressistas. Né? Eu me intitulo progressista.
Eu acredito que eu estou aqui nessa ala dos progressistas. Aí ele fala que o engraçado do precariado reacionário, que é em grande maioria, é esse, ele não tem conhecimento social. Ele não tem... é por isso que você vê o que eu achei super interessante. Uma vez eu vi um negro com uma tatuagem no braço da suástica. Para você ter uma ideia com a ignorância. É impressionante, né? Eu não sei se vocês já viram isso, mas ultimamente eu vi, agora recentemente, agora em 2016, eu vi uma mulher negra nordestina, uma mulher negra nordestina, homossexual, gritar viva Bolsonaro. É tudo que o Bolsonaro detesta. Ela é simplesmente tudo que o Bolsonaro detesta. E ainda é pobre. É negra, nordestina, pobre, homossexual, gritando viva Bolsonaro. São as coisas que ele mais detesta. E o que é pior, a gente vai pra internet e chama de pobre de direita, chama de coxinha, o que não ajuda nem um pouco. Não ajuda a mulher, não. Ela se protege mais ainda, ela acha que ela tá mais certa ainda. Porque ela se sente perseguida. Perseguida, vitimizada, e você se fecha na sua concha. Então, é cruel demais isso. A gente está fazendo tudo errado. Eu acho que o nosso problema, sabe, Marina, é porque a gente não tem uma educação libertadora. A nossa educação, ela é escravagista. É por isso que a gente compra tanto a ideia do dominador. Infelizmente, o nosso tempo terminou e a gente não vai poder... eu vou só encerrar o programa aqui com a frase do Franklin Tavares, que diz o seguinte: a classe média não entende o que significa o país ter saído do mapa da fome. A classe média não sabe o que é fome, e não sabe o que é mapa, e não sabe o que é país. Só entende de shopping, novela, balada e academia. Temos que sair do mapa da alienação e da ignorância. Talvez seja mais urgente do que qualquer outra saída. E assim eu encerro o programa Democracia no Ar de hoje, agradecendo a presença de Elisângela Andrade, Marina Valente, e chamando já um programa para amanhã, às 10 horas da manhã, e para fazer o encerramento com o Raul Coelho, homem da voz de ouro da Atitude Popular. Jonathan Neto. 11h02. Acabamos de ouvir e de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e Sintigrace. Apresentação de Márcio Rodrigues, opção técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM. Sendo assim, até amanhã, a partir das 10 horas da manhã, com uma nova edição do programa